Como eu parei de comer açúcar, foi mais intenso, porque o açúcar, ele estava me fazendo muito mal. Eu não, graças a Deus, não desenvolvi diabetes, mas a minha mãe desenvolveu diabetes, minha avó paterna tem diabetes. E aí, eu descobri... Pode fazer barulho. Aí eu descobri, diabetes é uma coisa que é meio genético, né? Então se você não tomar cuidado, você vai desenvolver. Pelo menos até onde eu pesquisei, até onde os médicos falaram pra mim. Então eu comecei a cuidar. Eu era uma pessoa que, assim como a minha mãe, comia... Gente, é incrível. Eu começo a falar e eles falam junto comigo. E não tem jeito. A Titi mia, no outro quarto a Mickey mia. Aqui na sala tá o Meg com a mãe dele sentado, tá um barulho do caramba. A televisão no último volume. Se eu for lá pra cima da eco, eu não sei o que fazer. Vida real. Vamos voltar aqui pro pensamento. E aí o que acontecia? Eu comia muito açúcar. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela come muito açúcar. Hoje em dia não mais, porque como ela desenvolveu diabetes, ela acabou tendo que se cuidar também. Mas eu era uma formiga. Eu era daquele tipo de pessoa que eu comia tudo na minha frente que tivesse açúcar. E tudo muito doce. Botava muito açúcar no café, muito açúcar no chá. Eu sempre dei preferência para doces de chocolate, mousse de chocolate, sorvete de chocolate, era isso. E não é que eu comia uma vez por semana, 2 vezes, não, gente, eu comia todo dia porque eu tinha oportunidade, o privilégio de comprar, e aí eu comprava todo dia. E também eu trabalho em hotel 5 estrelas, e todo mundo sabe que eu amo café, então antes do trabalho era de praxe trazer para mim uma bandeja cheia de doces, aí trazia doce de morango com chocolate, doce de creme com chocolate, e aí eu ficava com a mesa cheia de doce e o meu cafezinho. E eu comia tudo, porque era tudo uns pedacinhos desse tamanho. Eu falava só mais um, só mais um. Quando eu vi, eu acabava a bandeja todinha. E os meninos que trabalham comigo, eu vinha, falava pra eles, cada um pegava um e sumia. Eles não comiam. Eu falava, mas vocês não comeram? Que eu ficava tentando ali, né, empurrar os doces pra poder não ter que comer tudo. E era a falta de controle, né, no vício de doce. Até que eu tive vários problemas no joelho, já expliquei aqui no canal, então nem vem muito ao caso. E eu decidi, vendo vídeos no YouTube, vendo pessoas que pararam de comer açúcar, porque eu comecei a procurar, pesquisar como parar de comer açúcar. E aí começou a chegar um monte de vídeo pra mim, e aí eu fui pesquisar a fundo das dificuldades, dos benefícios, dos prós e os contras, né, quando você tá parando de comer açúcar. Porque sim, quando você não come açúcar, ou açúcar qualquer, você só tem benefícios no seu corpo e na sua mente e no seu físico, tá? Isso daí, gente, não tem, é indiscutível, você pode pesquisar. Eu não sou médica, então eu estou contando a partir da minha experiência. E eu já vou te falar uma coisa, se eu parei de comer açúcar, qualquer ser humano no mundo consegue. Além de eu ter esse vício, essa compulsão por coisas doces, e sim, eu até hoje eu tenho paladar infantil. Eu prefiro comer doce, até dentro da minha dieta, muitas vezes eu dou mais lugar para as coisas adocicadas do que para as coisas salgadas. Mesmo quando eu vou fazer a minha salada, eu sempre boto um legume que é adocicado, como por exemplo beterraba. Então eu realmente tenho um paladar muito mal acostumado, muito tendencioso ao açúcar. Bom, aí eu decidi pesquisar. Fui pesquisar e fui vendo os benefícios. E aí tentei parar 1, 2, 3 e eu não conseguia. Eu ficava por um dia, já ficava desesperada, chegava no trabalho, já ia tomar café, esquecia que estava no dia de não comer açúcar, aí já tacava açúcar no café e falava, já que estragou tudo, entrava nos docinhos de novo. Na questão de engordar, eu não engordava, por quê? Porque eu trabalhava muito, então eu gastava muito mais caloria do que eu consumia, porque eu dançava muito e tinha a correria de um lugar para o outro, que eu já contei para vocês várias vezes como era a minha rotina de shows antigamente. Então, por causa da dança, eu acabava gastando mais caloria do que o que eu consumia. Eu conseguia manter meu corpo no mesmo peso e o meu joelho saudável, porque eu também comia outras coisas, outros suplementos dentro da minha alimentação, colágeno, esses negócios aí que ajudavam nas minhas juntas, né, nas coisas que eu precisava para poder trabalhar. Até que um dia veio a pandinha, continuei consumindo a mesma quantidade de comida e doces e porcarias, porque sim, eu tô falando aqui só de doce porque o nosso tema hoje é como eu parei de comer açúcar no Egito, né, mas tinha também porcariada que eu comia. Gente, eu comia salgadinho, fandangos, cheetos, chips, é tudo que é porcariada. Às vezes eu não tava com preguiça de fazer comida, tava com muita fome, acabava não pedindo o delivery para trazer pra gente, e aí acabava comendo pão com Nutella, era uma coisa que eu fazia muito. Comia banana com mel e leite condensado, era uma coisa assim absurda. E aí, claro, na pandinha, a gente sem trabalhar, todo mundo em casa, vendo televisão o tempo inteiro, era mês de março, então aquele tempinho chuvoso, gostosinho.
À noite era o quê? Era entrar nos doces. E claro, eu não engordei de uma hora para outra, mas foram se passando os meses e eu não percebi até que eu não conseguia mais quase andar. Meu joelho, claro, no último dia de show antes da pandinha, meu joelho deu uma estourada e aí foi um monte de tratamento que eu fiz até que o médico chegou, 3 médicos, 2 eram online brasileiros e 1 era daqui. Os 3 foram pontuativos, assim, falaram, olha, você tem que emagrecer, você não pode sair do peso 50 quilos, que é o ideal para o seu joelho, para você não sobrecarregar o peso nas suas juntas. Seu joelho está muito danificado e provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia. Aí quando falou isso, gente, eu fiquei desesperada e falei, vou ter que emagrecer. E aí eu até compartilhei na época aqui no canal, fiz várias dietas malucas, jejum, não sei o que, pela internet. Nada funcionou, até que eu procurei uma nutricionista. Dentro dessa janela de coisas malucas que eu fui fazendo, a primeira coisa que eu decidi foi parar de comer o açúcar. Quando eu tava nessa busca de parar de comer o açúcar, aí, né, tudo isso aconteceu, como eu contei pra vocês agora, vou ter que fazer isso de verdade, porque agora estou com um problema no joelho. E o médico daqui, ele perguntou pra mim, ele falou, você consome muito sal e açúcar? Eu falei, consumo, porque sal também, meu amor, era outra coisa, porque eu gosto dos opostos, né? Sal é uma coisa que eu até hoje eu consumo demais, eu tenho muita dificuldade de tirar o sal da minha alimentação. Então eu tacava muito sal, eu comia muito açúcar e ele falou que essas duas coisas estavam me prejudicando. O sal estava retendo o líquido e isso estava atrapalhando meus joelhos também, porque não sei o que, ele deu uma explicação lá científica do meu joelho por causa do sal e aí diminuiu o sal. E o açúcar, no caso desse médico do joelho, ele falou para eu diminuir para poder emagrecer por causa do joelho. Comecei até que eu decidi, eu falei não, operação no joelho, porque gente, quem opera joelho, eu sou bailarina, né? Bailarinos que operam joelho, é muito difícil o joelho voltar como era antes, ainda mais no meu caso, no meu diagnóstico, era um diagnóstico meio sério. Então se eu fosse para uma mesa de cirurgia, provavelmente eu ia perder muito dos meus movimentos, que são os movimentos que me fazem ser a Soraya Zaya de bailarina. Com o joelho operado e pós-operado, com certeza eu ia perder muito da minha habilidade. Os 2 médicos do Brasil falaram pra mim que não dava pra alimentação arrumar meu joelho. Poderia emagrecer o quanto eu quisesse, e aí eles falaram assim, que não, que tinha que operar mesmo. O médico egípcio falou assim, olha, eu vejo aqui na sua ressonância que tá bem grave, mas ainda não tá com os ligamentos rompidos, então você pode sim, se você emagrecer, e ir pra academia. Os 3 mandaram eu ir pra academia. Aqui eu fui pra academia, com a força do ódio, tá, gente? Eu não gosto mesmo de malhar, treinar, eu não gosto de carregar peso, acho que ninguém gosta. E aí eu pensei assim, já estou fazendo uma coisa que eu não gosto, que não me dá prazer, que é treinar. Então eu vou também tirar o açúcar. E aí eu fui ver como é que as pessoas conseguiam. Algumas pessoas tiraram de uma vez, outras pessoas não. A maioria que eu assisti dos vídeos da internet, as pessoas tiravam e sentia isso, aquilo, e eu tava sentindo tudo aquilo. Eu tava sentindo muita abstinência, eu tava muito irritada, muito nervosa. Eu tinha vontade de chorar o tempo inteiro do meu dia. Até que eu achei um cara, que eu não me lembro o nome do canal, era um canal pequeno, e ele falava sobre vícios de uma forma geral. E aí teve um vídeo específico que ele fez sobre o açúcar. E esse cara, ele é ex-adicto, acho que é adicto que chama, né? E, gente, ele usava coisinhas que faz a cabeça ficar voando. E ele usou o método para poder ele parar de comer açúcar e parar de comer porcarias. E aí eu achei interessante, porque ele falou assim, vamos pensar assim, vamos só hoje, a partir de hoje, 24 horas, não comer açúcar e não comer porcaria. Eu pensei assim, não, é só hoje, um dia eu consigo. Aí ele, no desfecho do vídeo dele, ele falava assim, você quando chegar no segundo dia, você fala, vou fazer só mais um dia. Ele falou, é assim que a gente para um vício, é fazendo um dia de cada vez. Aí eu tentei, aí eu comecei. Aí foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, ninguém conseguia falar comigo, tá? Aí eu começava a chorar, eu sentia que o buraco do chão tinha aberto embaixo dos meus pés, eu tava completamente sem rumo, desesperada da vida, eu tava assim, sofrendo mesmo. Os primeiros 3 dias eu acho que foram cruciais assim para eu decidir que eu queria parar, porque se eu tava tendo todas aquelas reações emocionais na abstinência do açúcar, eu pensei, meu Deus do céu, o que o açúcar não faz por dentro do meu corpo, né? Isso tendo pesquisado muito para fazer isso. Aí passou uma semana. Quando passou uma semana,
eu ainda continuava triste, porque aí todo mundo dos vídeos lá do YouTube, né, os médicos de plantão, falavam que a partir do terceiro dia ficava mais fácil de você não ter tanta necessidade do açúcar. Quanto mais os dias iam passando, mais fissura de comer açúcar eu tinha. Quando chegou uma semana, eu falei assim, ai não, aí eu não consegui, eu falei, eu vou fazer um dia só pra comer açúcar, uma vez por semana. E aí eu fui pra sorveteria que eu gostava com o meu marido, e aí a gente comeu um sorvete de chocolate, com cookies de chocolate, desse tamanho assim, ó, e eu me esbagalhacei dentro do sorvete, mas eu comi aquele sorvete com tanto prazer, fazia uma semana e pouquinho que eu não tava comendo açúcar, e aí eu mergulhei assim, ó, catibum, dentro do sorvete. Quando o meu sorvete acabou, que eu raspei o potinho até o final, eu senti uma tristeza tão profunda. Eu falei, mas por quê? Demorou quanto tempo pra eu comer aquele sorvete? 7 minutos. Eu comi muito rápido, era um sorvete enorme, e aí todo aquele prazer se transformou numa chateação, numa frustração, numa consciência pesada, horrorosa. Aí eu cheguei na minha casa, eu pensei assim, eu vou pesar. Se eu fizer isso de uma vez por semana, comer açúcar, o que que acontece comigo? Eu tenho 5 minutos de prazer ou um dia inteiro de prazer e aí eu boto o meu corpo em colapso de novo. Então deixa eu ver. Ir para uma mesa de cirurgia e fazer a operação no joelho ou parar de comer açúcar? E aí o que que aconteceu depois desse sorvete? No dia seguinte, todo aquele processo do primeiro dia voltou. No dia seguinte, após o sorvete, eu não consegui não comer açúcar, eu fiquei na fissura o dia inteiro, aí eu acabei adoçando o meu café, falei, vou botar só uma colherinha de açúcar. Botei só uma colherinha de açúcar e aí meu dia foi só água abaixo. Porque aí depois eu fui pra casa da minha sogra, ela tinha feito um pudim lá de caramelo. É de caramelo com chocolate. Mergulhei naquele negócio ali. E aí de novo veio aquela sensação de não conseguir fazer as coisas direito. Sensação de fracasso. Ah, é uma sensação horrorosa. Chegou no dia seguinte, aí eu peguei e fiz uma promessa. Eu falei, se tal coisa acontecer, eu não como açúcar. E aí eu não comi. A tal coisa aconteceu, que era uma coisa simples, tá? Eu não fui pedir pro universo me dar uma barra de ouro materializada na minha cama. Não, eu pedi uma besteirinha que era justamente pra eu fazer. Era tipo assim, se eu conseguir, não lembro o que foi, mas foi tipo isso. Se eu conseguir ir pra academia hoje, eu vou ficar 3 meses sem comer açúcar. Prometo pra Deus. Sim, gente, eu sei que isso é chamar o nome do Senhor em vão, como vocês quiserem chamar, mas pra mim funcionou desse jeito mesmo, tá? Então, quando eu prometo uma coisa pra Deus, eu faço. Isso, na verdade, quando eu prometo pra qualquer pessoa, eu faço. A não ser que eu aconteça alguma coisa fora do meu controle, mas eu faço. E aí, a partir dali, eu comecei os 3 meses. E aí, todo o processo reiniciado desde o início. A depressão, a chateação, a sensação de infelicidade, a sensação de estar incompleta, porque eu me sentia a mesma coisa de quando você tá com uma pessoa que você ama muito e aí o relacionamento termina. Sabe aquela sensação horrorosa? Parece que o espaço ao seu redor está todo vazio e um buraco embaixo do seu pé. Era assim que eu tava me sentindo. E eu fiquei assim por 2, 3 semanas. Vou dizer pra você que eu comecei a ficar bem a partir do primeiro mês. Quando eu consegui ficar 1 mês sem botar nada de açúcar na minha boca, o segundo mês eu já não sentia mais vontade de comer açúcar, não sentia. E aí o que aconteceu comigo? Dentro desse processo, a partir da primeira semana, mais ativa, mais produtiva, conseguindo fazer várias coisas durante um dia, coisa que antigamente eu não conseguia. E com a eliminação do açúcar no meu sangue, eu comecei, mesmo com a preguiça, mas eu comecei a ter energia para fazer as coisas, porque às vezes nem energia eu tinha. E aí a partir do terceiro mês, que é o que acontece hoje, eu não tenho vontade de comer nada com açúcar. E é engraçado que assim, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, o meu paladar, ele continua gostando de coisas doces. Mas quando eu como coisa doce que tem açúcar, que já aconteceu, eu pedi um negócio e vinha errado, eu dar um gole, eu senti o açúcar e eu senti enjoo. Eu fico com enjoo, sabe? Impossível fazer o vídeo lá fora. Impossível. Daqui a pouco a gente começa também, mas enfim. Aí eu comecei a sentir enjoo com coisas que tinham açúcar. E assim, só pra você entender, era quando eu, por exemplo, tava num restaurante e aí a gente tava em 3, 4 pessoas e aí cada uma pede um cappuccino. E aí eu peço o meu cappuccino, por exemplo, com leite de amêndoa e sem açúcar. Vem o negócio lá, o cappuccino gelado, tudo batido junto, e aí eles tacam açúcar dentro. Ou uma calda de caramelo, bota a calda, porque sim, às vezes nem pergunta, porque como já é um padrão que as pessoas tomarem coisa com caldas e flavors dentro, eles tacam os negócios sem te perguntar. E aí eu tomo aquilo, sinto o gosto e aí devolvo e aí troco, porque não dá. E aí meu corpo começou a rejeitar o açúcar. E claro, né, gente,
não tem como você tirar o açúcar completamente, porque existem coisas que a gente come que vem com açúcar, né? Então eu procuro evitar, obviamente, mas às vezes até o arroz que a gente compra, se você olha ali na descrição do que tem dos ingredientes, né? Porque tem açúcar. E aí eu também comecei a procurar pacotes de arroz que não tem açúcar. E como eu falei pra vocês, eu comecei a ter mais energia, mais produtividade e também morando no Egito, o que acontece quando eu falo pra vocês? Eu consegui parar de comer açúcar, qualquer pessoa consegue. Aqui no Egito, quando você fala assim, eu não como açúcar, meu negócio sem açúcar, aí te oferece um doce. Não é que a pessoa te oferece um doce, a pessoa intima você a comer um doce, ela te manda comer um doce. E aí você fala, não como açúcar. Meu Deus, você tem diabetes? Não tenho. Mas come só um pedacinho, não vai te fazer mal. Só um pedacinho, não acontece nada. Hoje em dia, a minha sogra, ela já nem oferece. Claro que ela, às vezes, ela por educação, tem muita gente, ela fala, você quer um pedaço do doce? E aí eu falo, não, obrigada. Ela fala, não, tá bom. Aí o pessoal na volta começa, não, mas é só um pedacinho, tá uma delícia, você tem que experimentar. E aí ela fala, não, ela não come açúcar. Aí ela continua lá a conversa, explicando por que eu não como açúcar. Então, aqui no Egito, mais do que no Brasil, é mais difícil. Então, é a falta de você ter apoio e também a falta de você ter produtos no supermercado que você vai derrubar a câmera, meu anjo. Você vai derrubar a câmera. Deixa a mamãe acabar de gravar para as meninas e meninos ali do canal. Fala, gente, deixa like pra minha mãe, se inscreve, compartilha o vídeo. Eu sei que esse vídeo não é um vídeo que dá visualização, porque não é nem do nicho aqui do canal, apesar de eu estar falando que é a dificuldade do Egito, né? No Egito, por exemplo, há 3 anos atrás, você achava estévia com muita dificuldade no único supermercado Titi. Eu consegui achar estévia, mas eu tive que procurar muito, eu nem conhecia a tal da estévia, até que a minha nutricionista falou, olha, tem estévia. Estévia tem um gosto mais parecido com açúcar e menos, ou xilitol. Xilitol, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu nunca achei xilitol. E em algumas lives aqui no canal, quando eu falei para as meninas que eu tava, né, nesse processo de parar de comer açúcar, porque assim, eu sempre compartilho isso nas lives, nas mais antigas, que estavam, nem sei se ainda estão no canal, mas eu acabava que eu falava e as meninas me sugeriam xilitol, e aí algumas outras meninas falavam, eu também não como açúcar, mas xilitol não é bom, e me explicavam o porquê. Então vai você perguntar pro seu nutricionista ou fazer uma pesquisa melhor para quem entende, porque eu me adaptei com estévia muito bem, mesmo porque eu nunca achei xilitol, então eu nunca tive oportunidade de experimentar o xilitol aqui no Egito. Geleia, por exemplo, dentro da minha dieta tem geleia, eu posso comer geleia diet. Eu não conseguia achar. Aí até que quando eu comecei a fazer dieta com a Thames, eu falava pra ela assim, eu perguntava, eu posso eu mesmo fazer minha geleia? Ela falava, pode, mas procura não colocar nada que não seja fruta, então. E aí eu comecei a fazer morango cozido, sem nada. E aí ficava doce, eu comprava o morango bem, que agora vai ter época de morango, né? Então quando tem morango, eu compro o morango bem maduro e aí eu vou fazendo, ele mesmo vai soltando a aguinha, eu vou botando água e às vezes eu boto estévia, às vezes eu nem boto estévia e fica docinho, porque o morango já tá maduro. E aí eu comecei a fazer com maçã, que é o que eu como todo dia de manhã. Pra mim aquilo é como se fosse uma geleia. Quando eu deixo ela muito tempo no fogo, quando eu quero fazer mesmo ela bem pastosa, eu faço no fogo, com ela mesmo, boto canela, boto cravo. Pra mim fica uma delícia. Então assim, mesmo eu sendo uma formiga, né, eu nasci, não sou mais, mas eu era, mesmo quando eu era uma formiga, os doces daqui são muito doces, são enjoativos de tanto açúcar que eles botam. Quando eu como uma geleia feita por mim, que não é um doce muito doce, pra mim tá tudo bem, entendeu? Então tudo é questão de você adaptar o seu paladar. Agora, se eu pudesse dar um conselho pra você, principalmente se você tem mais de 40 anos, na verdade pra todo mundo, tá? Mas se você tem mais de 40 anos, corte o açúcar da sua vida. Porque o açúcar, hoje, por exemplo, além de eu estar fazendo 3 anos sem comer açúcar, hoje eu estou menstruada, eu estou no 2º dia de menstruação. E assim, nesse momento eu fico querendo comer toda hora, eu fico querendo comer coisa doce. Mas hoje em dia, por exemplo, eu adaptei meu paladar para comer o quê? Um iogurte natural, light, com a minha whey protein, que vocês estão cansados de saber disso. Aí eu escolho. Às vezes eu tenho whey protein de morango, às vezes eu tenho de vanilha, às vezes eu tenho de chocolate. E aí eu misturo, pra mim aquilo fica um docinho maravilhoso. E aí eu como com as minhas bolachinhas de arroz, tá tudo certo. Porque sim, eu também evito glúten, mas também por causa que eu estou preparando o meu corpo para quando a menopausa chegar, porque uma hora vai chegar. Então eu quero estar na minha melhor versão para poder meu corpo não sofrer com isso. Enquanto a Titi não derrubar essa câmera, ela não vai sossegar, tá, gente? Se essa câmera quebrar, eu não tenho outra. E aí
É isso. Agora, por exemplo, como eu estava falando para vocês, há 3 anos atrás não achava nada. Hoje em dia, passaram-se 3 anos, hoje 3 anos, fazendo aniversário de 3 anos sem comer açúcar. E hoje em dia, graças a Deus, mesmo com a dificuldade das importações aqui no Egito, a gente consegue no supermercado achar uma geleia natural, um ketchup sem açúcar. Não que isso seja saudável, porque não é, tá? Mesmo sendo sem açúcar, aqui as pessoas que não consomem açúcar, que são poucas por ter algum problema, ou diabetes, ou por não poder comer açúcar por algum motivo, elas me falam e me aconselham a não comprar o ketchup sem açúcar, porque ele tem açúcar, mesmo tendo ali escrito que não tem açúcar. Mas às vezes, quando eu acho, eu compro, porque dá um gostinho, né? Quando você quer fazer um sanduíche, uma coisa, botar um ketchup é diferente. Não abro exceção pro açúcar. Vocês veem aqui dentro dos vídeos do canal, quando eu fui no restaurante brasileiro, eu comi tudo que eu tinha direito, comi glúten, comi coxinha, né? Comi os negócios tudo lá, mas numa quantidade bem pequena, não porque eu estava me limitando, não, porque era quanto mais o preço era um só, né? Quanto mais eu comesse, melhor pra mim. Mas é porque minha barriga já nem conseguia, e mesmo eu comendo pouco, porque hoje quando eu paro pra pensar a quantidade que eu comi no restaurante brasileiro, era pouco em comparado com o que eu comia antes. Mas eu tava super satisfeita, eu tava até passando mal já, tava minha barriga super cheia. Os doces chegaram na mesa, doces lindos, tortinha de limão, pudim de leite, gente, que eu era apaixonada por pudim de leite. Eu não tive vontade. Se eu tivesse tido vontade, eu até teria comido, eu acho. Mas eu não tive vontade. Então hoje em dia, eu não tenho mais vontade de comer açúcar. E isso é muito, muito libertador. Foi assim que eu parei, um dia de cada vez. Esse é o segredo. É você falar, hoje eu não vou comer nada de açúcar. No dia seguinte, a mesma coisa. E vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Provavelmente você vai passar por todas as etapas igual todo mundo passa. Algumas pessoas, pelo que eu pesquisei, tem só os 3 primeiros dias ruins e depois fica tudo bem. Algumas pessoas a primeira semana. Eu fiquei um mês inteiro tendo os mesmos sintomas, tá? Mas eu consumia muito açúcar. Então eu tive que desintoxicar e tomando muita, muita água. E aí, mais ou menos, é 35 ml por quilo que você tem, para você tomar a quantidade que vai te fazer saudável, nem tomar mais nem tomar menos, porque tomar água demais, mais do que você necessita, faz mal, e tomar menos também faz mal. Tá bom, meus amores? Então, ó, foi esse o vídeo para vocês que pediram, e compartilha, porque esse vídeo é aquele vídeo que ninguém vai querer ver, só quem perguntou sobre isso, mas foram muitas pessoas, umas 20 pessoas perguntaram, e vocês merecem, porque são pessoas que estão há muito tempo aqui no canal, por isso eu fiz esse vídeo, tá bom? E deixa aqui nos comentários se você vai parar de comer açúcar, se você come ou não come, o que você achou. Um beijo.